3h18, agora há pouco a gente falou com a doutora Carolina do Hemocentro da Unicamp com relação à doação de sangue nesse período, até porque no carnaval acontece muita ingestão de bebida alcoólica e muitos acabam pegando o carro que não deveria pegar, qualquer tipo de veículo, e aí possivelmente, podem acontecer acidentes. E a gente conversa agora com o nefrologista, o Rodrigo Meira. A gente vai conversar um pouco a respeito exatamente dos cuidados com o organismo em relação às bebidas alcoólicas durante esse período de carnaval. Doutor Rodrigo, boa tarde, obrigado em atender aqui a CBN Campinas. Boa tarde, o prazer é meu mais uma vez estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho sobre esse assunto que é muito, muito importante, especialmente nessa época aí de carnaval e de festas. Doutor Rodrigo, a gente falava com relação ao Hemocentro, essa necessidade de doação de sangue, e agora há pouco a Juliana Viliotti também trazia informações da previsão do tempo, que na sexta-feira deve chegar a 5ª onda de calor, justamente nesse período de carnaval. Então a gente já imagina como que vai ser o carnaval, Naturalmente, um calor é aquela necessidade de hidratação, mas muitas vezes a pessoa não bebe muita água e bebe tudo quanto é tipo de bebida, menos água, aí para se hidratar. E aí nós temos alguns tipos, de bebidas que a gente pode considerar. A gente tem os coquetéis, a gente tem os destilados, os licores, também as bebidas fermentadas. Tudo se torna perigoso e complicado para o organismo, sim, excesso? Sim, pois é, e você comentou um contexto muito importante que a gente está vivendo aqui na cidade. Eu escutei bastante da reportagem de vocês antes sobre os cuidados com o calor, e a minha sensação é que cada vez mais a gente está vivendo anos mais quentes e períodos de calor cada vez mais prolongados. O calor por si só ele desidrata, e isso é mandatório a gente aumentar pelo menos 500 ml a 1 litro do nosso consumo de água. De forma geral, para uma pessoa de 70 quilos, 2 litros de água, chá, suco, Gatorade, água de coco. Mas aí, como você bem citou, esses meus exemplos de líquido não entram nas bebidas de álcool, que eles acabam que potencializam esse efeito da desidratação. E a gente sabe que, para o bem ou para o mal, o carnaval é uma época em que as bebidas alcoólicas acabam que culturalmente são mais difundidas e até mesmo de uma certa forma mais permissivas, no contexto da festa, e a atenção deve ser redobrada para evitar os excessos do álcool e também, inclusive, para a gente prevenir esses episódios de desidratação que podem ser potencializados pelo álcool e até mesmo gerar tragédias aí num feriado que é para ser festivo e para ter um alto astral. Uhum. Vamos falar primeiro a respeito das bebidas destiladas, Dentre elas a gente tem a vodka, o uísque, cachaça, a tequila, o rum, o gin. Como que o senhor pode falar para as pessoas, que gostam desse tipo de bebida e os riscos no sistema nervoso, no organismo, aí num período como esse de carnaval? Sim, as bebidas alcoólicas destiladas, elas têm uma concentração maior de álcool, por volta aí de 30%, 50%, até vai depender da bebida, o que quer dizer que quantidades menores da bebida já podem causar intoxicação por álcool. Uma dose da bebida a gente considera por volta de 50 ml, que seria uma dose de uísque, um shot de tequila, e muitas vezes é potencializado também pela mistura de todos esses líquidos aí juntos, Na mistura a gente acaba muitas vezes perdendo a noção do álcool que está ingerindo, e aí levam a efeitos potencialmente deletérios no sistema nervoso central, que vão desde a desorientação, confusão mental. E eu sempre reforço quando falo isso que não é só uma história engraçada, ficou bêbado, não lembra o que fez, e todo mundo dá risada. Não, isso tem que ser visto com bastante cuidado no ambiente que a gente vive. Isso daí, essas desorientações podem, por exemplo, ocasionar quedas, bater a cabeça, se machucar, episódios constrangedores em público, que não são nada agradáveis, e até quadros ainda mais graves de intoxicação por álcool e coma por álcool, por exemplo, como aumenta aí, infelizmente, a incidência desses quadros, recebendo aí no pronto-socorro dos hospitais aí da cidade. Então, o consumo, tanto dos destilados quanto todas as bebidas, tem que ser feito com uma moderação e acompanhado de água sempre. Uhum. No caso das bebidas fermentadas, aí a gente coloca em destaque, principalmente a cerveja nessa época, onde eu acredito que seja até a bebida mais consumida, mas ainda estão nesse grupo aqui, o saquê e o vinho.
né, e o hidromel. É o mesmo princípio? Tem algum diferencial com relação a risco, a quantidade a ser tomada, ingerida? É o mesmo princípio, viu? Essas bebidas, de forma geral, o vinho aí vai ter de 10 a 14% de álcool, a cerveja menos, né? Então, é possível que é mais fácil você ir ingerindo essas bebidas ao longo do dia, pode te estufar mais, te dar uma sensação de saciedade maior do que os destilados, muitas vezes. Então, nesse contexto, nessa comparação, por vezes fica mais fácil você exagerar com os destilados, porque ainda mais misturando, né, por exemplo, um uísque com energético, acaba que desce mais fácil do que 3, 4, 5, 6 latinhas de cerveja, acaba que estufa menos, eventualmente você, entre aspas, nem sente, mas os efeitos do álcool muitas vezes vão ser sentidos, especialmente os mais graves, essas quedas de consciência, as quedas da glicose, os desmaios, etc., algumas horas depois do consumo do álcool, não imediatamente. Então, por vezes, é mais fácil você ficar numa única bebida, num único tipo de álcool, é mais fácil você controlar as quantidades. Um outro grupo aqui é o grupo dos licores e traz aqui que em excesso apresentam riscos específicos, aí é citado inclusive que pode desencadear diversos problemas de saúde, sendo particularmente preocupante a relação com o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e outras complicações metabólicas, doutor. Sim, é verdade. Os licores, por ter uma quantidade maior de açúcar, tem trabalhos que mostram, comparando esses diferentes tipos de bebida, que eles são mais associados ao risco de diabetes tipo 2. Isso é importante, não no consumo agudo, isso tem outros problemas, né, especialmente a intoxicação por álcool, que a gente comentou um pouquinho, mas eu conheço vários pacientes que têm o costume de ingerir 1, 2 doses de licor por dia, por exemplo, que ela... depois da janta, por exemplo, para baixar bem a comida, quem tem esse costume, né, mas pode estar por risco. Além de receber uma dose elevada de álcool todo dia, né, pode estar o risco de desenvolver diabetes por causa da quantidade de glicose, de açúcar que tem nesses licores, e chega a ter um risco 30% a 40% maior do que a ingesta dos outros tipos de bebida. Então, além do risco da quantidade de álcool crônica, nesse exemplo que eu citei, então, que é da cirrose, da demência, dos riscos cardíacos e da pressão que o álcool ingere, ainda ganha um risco maior de desenvolvimento de diabetes, por exemplo. Uhum. E para a gente finalizar aqui, um último grupo, os coquetéis e drinks, aí é um perigo também, né? Porque nessa época de calor, aquela bebida mais docinha e gelada, a pessoa vai tomando, a hora que vai ver, já foi. É verdade. Muitas vezes, abre aspas, a pessoa nem sente, né? Mas o problema é que a dose vai acumulando no corpo e uma hora as reservas do metabolismo, o álcool ele consome muito a glicose que a gente tem no organismo. Quando esses estoques acabam, muitas vezes a sensação, o mal-estar bate na hora. Então, de maneira geral, é importante minimamente controlar o quanto de bebida que você está consumindo. É claro que a bebida não existe dose segura, mas a gente entende que a bebida, assim como o alimento, tem um contexto cultural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Contudo, alguns cuidados para aliviar esses efeitos deletérios podem ser evitados, podem ser feitos, né? Como, por exemplo, beber água logo antes também, 0,5 litro de água antes de iniciar a ingesta do álcool, estar bem alimentado, isso garante que seus estoques de glicose vão estar mais em dia no organismo, digamos assim, e de forma geral, a cada dose de cerveja, de drink, de vinho, que seja, consumir também um copo de 300 a 500 ml de água também. Tá certo. Ficam aí essas dicas, então, consumo. Se consumir, não dirige, chama um aplicativo, fica com alguém que não vá beber, né? Se possível aí para voltar, enfim, não dirija. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo Meira, nefrologista do Vera Cruz Hospital, aqui por essas dicas, esse assunto tão importante, principalmente aqui às vésperas desse período de carnaval. Dr. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, boa tarde e boa tarde a todos que estão nos assistindo aí, nos escutando. Obrigado. Agora são 13h28. Estúdio CBN.